Jovem Pan, agora com notícias internacionais. O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, tomou posse em Londres nesta segunda-feira. Ele substitui Keir Starmer, que deixou o cargo após 2 anos. O editor de Internacional, Fabrício Naitsky, já está aqui nos nossos estúdios e traz mais detalhes a respeito do novo Premier e qual é a expectativa para esta gestão, hein, seu Fabrício? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Olha, o primeiro passo que Andy Burnham espera à frente do governo britânico é o de trazer estabilidade. O Reino Unido teve 7 premiers, contando com ele agora, nos últimos 10 anos, desde o referendo do Brexit lá em 2016. Tem um crescimento econômico moderado desde que o Partido Trabalhista voltou ao poder 2 anos atrás. Keir Starmer tinha prometido que ia estabilizar o PIB britânico, que passava por altos e baixos, e ele estabilizou. O PIB cresceu de 2024 para cá, mas cresceu de uma forma muito tímida. O PIB per capita subiu só 1,1% nesses últimos 2 anos. Então não é o suficiente para uma economia do tamanho do Reino Unido. Andy Burnham tem até uma leitura muito justa do que acontece hoje na situação econômica britânica, que desde a época de 80 centralizou todo o poder econômico do país na capital, em Londres. E o resto, o resto que se vire. E aí o que acontece? Se você exclui Londres da equação, o resto do Reino Unido hoje é bastante pobre. Tem índices até abaixo dos outros países europeus, dos países do G7. E Andy Burnham quer tentar dar um jeito nessa equação. Vamos dar uma olhadinha aqui então no nosso telão para os 3 principais pontos defendidos pelo primeiro-ministro britânico, principalmente no discurso hoje em Downing Street. Ele fala de descentralização de Westminster, ou seja, dar às regiões britânicas mais liberdade, mais controle para governar, principalmente em setores como transporte, habitação e formação profissional. Esses são os 3 pilares aqui, segundo Andy Burnham, para reativar a economia britânica, dar mais autonomia para as regiões, para os conselhos municipais, às prefeituras. Ele tem dado sinalizações à União Europeia. Andy Burnham é pró-União Europeia, mas não deve defender a volta do Reino Unido ao Brexit, pelo menos até as próximas eleições, que, se for cumprido o calendário eleitoral, serão em 2029. Agora, ele deve ter um posicionamento bem alinhado até com a União Europeia para fechar acordos, principalmente no que diz respeito ao controle da imigração ilegal. E uma distância segura de Donald Trump. Ele reconhece que os Estados Unidos são um parceiro muito importante do Reino Unido, mas não quer estar ao lado de Donald Trump como estava, por exemplo, Keir Starmer, que trata o presidente republicano com muita deferência. Não é o caso aqui de Andy Burnham. Então ele vai se distanciar, mas vai manter uma distância segura para manter as relações fluindo. É o principal parceiro comercial britânico, os Estados Unidos, então ele precisa manter essa relação ali bem próxima dele, como eu acho. Ô Fabrício, a gente tem notícias também envolvendo os Houthis do Iêmen, que anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, é isso? É isso, e isso é muito importante. Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui, já para a gente entender por que isso é importante. Porque hoje a gente tem a guerra entre Irã e Estados Unidos e o Estreito de Hormuz está fechado. A gente sabe da importância econômica do Estreito de Hormuz com o petróleo. Agora, fechando aqui o Estreito de Bab el-Mandeb, que separa o Oriente Médio da África, você corta ainda mais esse pedaço importante de navegação comercial. Se a guerra entre Irã e Estados Unidos já dificultou o comércio, já cortou o comércio de 10% do petróleo mundial, essa é uma região por onde flui aproximadamente 20% do petróleo e metade deixou de passar desde que a guerra começou, aqui vão outros 7%. Ou seja, vai pressionar os mercados de energia ao redor do mundo e deve fazer com que Estados Unidos e Irã discutam a questão do Estreito de Hormuz com ainda mais atenção, para tentar liberar o Estreito de Hormuz o quanto antes. Aqui tem uma ligação, os Houthis são abastecidos pelo Irã, mas eles têm uma guerra contra a Arábia Saudita que já dura mais de 10 anos, são questões diferentes. É bom a gente ficar de olho no que vai acontecer aqui, Kobayashi. Tá isso, Fabrício Naitsky. Mas você acredita que teremos novidades nos próximos dias em relação a isso? Porque temos os olhos voltados para... O governo iraniano disse que recebeu uma proposta dos mediadores do acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã para uma pausa nos ataques de 10 dias para tentar salvar aquele memorando de entendimento assinado lá em junho. Se é que isso vai ser aceito ou não, aí é uma outra história. O amanhã é extremamente incerto.
A única coisa que é certa no amanhã é que se tiver novidade, o Fabrício Nights que estará conosco aqui para nos atualizar. Não é isso, Fabrício? Isso você pode ter certeza. Sabe tudo, Fabrício Nights. Sou seu fã. Muito obrigado, meu amigo.